começar. O que é o Espiritismo? É uma obra escrita e publicada por Allan Kardec em julho de 1859. É um livro introdutório ao estudo da doutrina espírita que não se inclui no Pentateuco da codificação, ou seja, Allan Kardec codificou 5 livros. O Livro dos Espíritos, o dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esta obra está diretamente relacionada com o Livro dos Espíritos, decorrendo da sua introdução e prolegómenos. Isso demonstra que Kardec, depois da divulgação deste livro, pedra fundamental e marco inicial da codificação, percebeu a necessidade de oferecer aos interessados um roteiro inicial bem resumido e simples. Obra sempre atual, útil aos adeptos da doutrina espírita, como também àqueles que desejam conhecer a natureza do espiritismo e a definição dos seus pontos fundamentais. A lógica e o bom senso de Allan Kardec aí se evidenciam, desconcertando os negativistas e clareando as indagações dos que acreditam e aspiram à vida superior. Este livro, que é o Espiritismo, divide-se em 3 capítulos. O primeiro capítulo aborda as questões mais comuns de quem desconhece a doutrina sob a forma de diálogos com um crítico, um cético e um padre. O segundo capítulo, a exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, resume o Livro dos Médiuns. O terceiro capítulo, resumo do Livro dos Espíritos com a solução pela doutrina espírita de certo número de problemas do mais alto interesse, de ordem psicológica, moral e filosófica, que diariamente são propostos e aos quais nenhuma filosofia deu ainda resposta satisfatória. Para responder sumariamente à questão formulada no título desta obra, podemos dizer que o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Falando agora do primeiro diálogo com o crítico, portanto são 2 personagens neste diálogo, o crítico, que no livro ele é personalizado como visitante, e Allan Kardec. Inicialmente faz-se por oportuno ressaltar o comportamento prepotente do visitante, portanto neste caso do crítico, que procurava Kardec, objetivando que este o convencesse da realidade dos fenómenos mediúnicos, posto que na sua convicção tudo não passava de pura imaginação ou trapaça, portanto fraude. O crítico acreditava que a sua opinião era de grande relevância para o espiritismo. Informava que estava a escrever um livro que, segundo a sua opinião, ao ser publicado, poderia destruir de vez a doutrina espírita. Tal facto poderia ser evitado caso o interlocutor fosse convencido por Kardec da veracidade dos fenómenos mediúnicos. No caso, a sua opinião levaria respeito e credibilidade à doutrina. Na realidade, queria ser convencido. Considerava-se uma pessoa importante, tendo a sua opinião um grande peso para o público, e caberia a Kardec, permitindo a sua participação numa ou 2 reuniões experimentais na Sociedade de Paris, fazer com que viesse a mudar de opinião. Oportuno conferir as palavras iniciais do visitante quando se reporta ao mestre da seguinte forma:
Digo-lhe, Senhor, que a minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenómenos extraordinários atribuídos aos espíritos que, estou persuadido, existem apenas na imaginação. Entretanto, temos que nos inclinar ante a evidência, e isso eu faria se tivesse provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de sua bondade a permissão para assistir, não desejando tornar-se indiscreto, pelo menos, a uma ou duas experiências que me convencessem se isso fosse possível. Vale observar que o crítico alegava a sua razão, não admitia a realidade dos fenómenos, levando-o a crer que não passavam de factos imaginários. Não obstante, se houvessem provas incontestáveis, ele se curvaria às evidências. Insistia que para isso seria suficiente assistir a uma ou duas sessões experimentais. Allan Kardec depara-se com uma personalidade prepotente e totalmente ignorante dos princípios espíritas, que se arvorara de crítico do espiritismo. Diante do arrogante interlocutor, o codificador dá uma lição de equilíbrio emocional, educação, rigor e clareza nas respostas. Kardec começa argumentando que, se a razão do crítico se recusa a admitir factos considerados pelos espíritas como irrecusáveis, é porque tem a sua razão em alta conta, se sobrepondo às convicções de todas as outras pessoas que pensam de forma diferente. Diante de tal facto, não caberia, portanto, mais nenhum tipo de diálogo. Entretanto, o interlocutor propõe que o mestre procure convencê-lo, posto que, na condição de conhecido antagonista de Kardec, o seu convencimento constituiria um milagre favorabilíssimo à causa espírita. A argumentação do codificador passa primeiramente pela deconstrução do que o oponente considera como um milagre favorável à causa espírita. Assevera ao interlocutor que não seriam apenas uma ou duas sessões suficientes para que este tivesse o real conhecimento do fenómeno mediúnico. Além de que as reuniões experimentais que organizava não objetivavam satisfazer a curiosidade, nem muito menos forçar o convencimento de ninguém. Acrescenta que, em relação aos antagonistas com convicções arraigadas, não daria um passo para desviá-los, pois não tinha o menor interesse em fazer prosélitos. Kardec, de forma clara e direta, diz ao crítico que aprendeu com o espiritismo a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, pois aprendeu a não se ofender com palavras. Caso as palavras do interlocutor viessem a ultrapassar os limites da cortesia e decência, concluiria apenas que este não passava de um homem mal educado, preferindo não partilhar dos defeitos alheios. Depois de deixar claro que não teria o menor interesse em convencer o visitante, o mestre adverte-o que, caso tivesse a pretensão de se colocar na condição de crítico do espiritismo, deveria, antes de mais nada, tornar-se um profundo conhecedor deste. O codificador preceitua que o crítico não pode limitar-se a dizer que determinada coisa é boa ou má. A condição sine qua non, que significa sem o qual não justificaria e daria credibilidade à sua opinião, passaria pelo estudo profundo da matéria que o levaria ao conhecimento dos princípios doutrinários, objeto da crítica. Pretendendo firmar, portanto, consolidar o seu posicionamento, indaga o interlocutor como poderia este criticar os fenómenos espíritas se desconhecia os postulados que o justificavam e seriam de esteio. Acrescenta que cada qual é perfeitamente livre de aprovar ou desaprovar os princípios do espiritismo, de deduzir deles as consequências, boas ou más, que lhes aproverem.
Mas a consciência impõe um dever a todo crítico, honesto. O dever de não dizer o contrário daquilo que realmente é. Ora, para isso, a primeira condição é calar sobre o que ignora. O que às vezes nós não fazemos, não é? Adiante surge outra questão relevante no diálogo quando o crítico se diz persuadido de que os fenómenos das mesas girantes, as pancadas e psicografias não passavam de embuste, ou seja, de engano. Kardec indaga de pronto quando este pagou para apreciar o espetáculo. Responde-lhe o interlocutor que nada foi cobrado por parte dos charlatães. O mestre refuta, contesta, mais uma vez o equívoco do visitante, chamando-lhe a atenção para o facto de que nunca lhe tinha visto charlatães desinteressados, esclarecendo que, mesmo que haja uma manobra fraudulenta positivamente constatada, o facto nada prova contra a realidade do princípio. Basta levar-se em conta que tudo é passível de abuso. Ou seja, não se pode generalizar que em todos os fenómenos haja fraude. Que todos os médios sejam charlatães, movidos pelo simples prazer de vivenciar o embuste, o engano, e que, por conseguinte, não existiriam fenómenos mediúnicos sendo tudo mera armação. Kardec, mais uma vez de forma direta e educada, esclarece ao interlocutor que trata de forma diferenciada o incrédulo por ignorância do incrédulo sistemático, pois sempre que percebia as disposições favoráveis de alguém, tinha prazer em esclarecê-lo. Não obstante, não perderia o seu tempo com aqueles que apresentassem apenas a falsa aparência do desejo de aprender. Orienta o crítico a instituir-se primeiramente pela teoria e preceitua, determina: leia as obras que tratam da ciência e medite. Nelas encontrará os princípios fundamentais, a descrição de todos os fenómenos. Diante do exposto, podemos constatar que Kardec não se preocupava em firmar convencimento de quem não estava intimamente interessado em compreender os preceitos espíritas. O codificador não tinha o menor interesse de alimentar a curiosidade de ninguém, nem de fazer prosélitos. Também não temia a crítica dos antagonistas, pois confiava na força da doutrina dos espíritos. Em várias oportunidades, o mestre foi categórico na necessidade do estudo sério dos preceitos espíritas, começando pela análise teórica. Isto porque, no seu entendimento, para a organização das sessões experimentais, fazia-se imprescindível a compreensão de toda a dinâmica dos fenómenos mediúnicos. Para tanto, o conhecimento doutrinário daria toda a segurança e confiabilidade para lidar com a complexidade que envolve o processo mediúnico. E assim termina, portanto, o diálogo entre o crítico e Allan Kardec, portanto, o primeiro diálogo. Como também não devemos ficar por aqui, eu fui pesquisar mais alguma informação credível de que realmente precisamos de estudar para afirmarmos convictamente e tudo aquilo que nós queremos realçar perante as dúvidas que tivermos. E peguei aqui, ontem, foi muito interessante, que ao organizar os meus faróis de 2004, 2005, encontrei uma apresentação que eu acho que é extremamente importante, de José Herculano Pires, que foi um jornalista, filósofo, educador, escritor e tradutor brasileiro. Ele destacou-se como um dos mais ativos divulgadores do espiritismo no país. Traduziu os escritos de Allan Kardec e escreveu tantos estudos filosóficos quanto as obras literárias inspiradas na doutrina espírita.
E então eu vou passar a ler o que ele nos deixou. O estudo de uma doutrina como a espírita não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos, nem à continuidade, nem à regularidade, o recolhimento necessário. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os factos dignos da sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas eles também saibam respeitar as dos outros. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. E segundo a lei do Espiritismo, o que é que ela nos diz? São duas: amar e instruir-vos. Portanto, uma sempre a par da outra. Obrigada pela vossa atenção.